Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios sobre as leis de Newton. Então, o primeiro exemplo, né, a gente vai começar com alguns exemplos mais básicos, né, depois a gente vai avançar. O primeiro exemplo é uma aplicação da segunda lei, né, que é bastante importante, o princípio fundamental da dinâmica. Ele diz o seguinte, né, o bloco de massa 2 kg é puxado sobre uma superfície horizontal sem atrito, por uma força horizontal F, e adquire movimento retilíneo com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força F, né? Então, juntando as informações, né, a gente quer saber a intensidade da força F, a gente sabe a massa desse cara e a gente sabe a aceleração que ele adquiriu devido a essa força. Lembrar que a força é uma grandeza que vai mudar o movimento do cara, né? Ela tem essa capacidade de alterar o movimento. Então, pela segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, diz o seguinte: se existe uma força resultante que atua no sistema, esse sistema vai adquirir uma aceleração. Então, nesse caso, a gente sabe a massa e a aceleração adquirida. Então, com essas informações, a gente consegue encontrar qual foi a força que causou essa aceleração. Então, pela segunda lei de Newton, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui a gente está trabalhando só com o caráter de intensidade, né? O módulo, desprezando o caráter vetorial. Então, a gente busca esse F, que no caso coincide com a resultante, já que ele diz que não atua outra força, né? Apenas essa força F. Então, com certeza, ela também faz o papel de força resultante. Lembrar que a força resultante é aquela força que seria a soma de todas as forças que atuam no sistema, né? Então, substituindo os valores, massa vale 2, aceleração 6, 2 vezes 6, 12, né? Então, a força que produz essa aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado no objeto de massa 2 kg tem 12 newtons, beleza? Então, um exemplo simples para começar o assunto sobre as leis de Newton. Letra B. Suponha que certo bloco seja puxado com uma força horizontal de 80 newtons sobre uma superfície horizontal sem atrito, adquirindo movimento retilíneo com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa do bloco agora? Então agora você tem uma outra situação, né? Você tem uma força, você sabe qual é a força, né, que atua nesse cara, que no caso é uma só, então ela necessariamente vai ser a resultante também, né? E você sabe qual foi a aceleração adquirida, beleza? Que foi de 5 metros por segundo ao quadrado. O que a gente busca é qual é a massa desse cara. Então a massa desconhecida, a gente sabe que a força que está produzindo essa aceleração vale 80 newtons e a aceleração adquirida 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Lembrar, né, que já que a gente está buscando a massa, vamos lembrar que a massa é aquela ideia da inércia do corpo, ou seja, a tendência de resistir à alteração do movimento. Então, se ele está parado, tende a ficar parado, se está em movimento retilíneo uniforme, tende a ficar em movimento retilíneo uniforme, que seria até a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Então, a massa está relacionada com essa ideia. Então, a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente tem a força, que vale 80, a massa não sabemos, que é o que a gente busca, e a aceleração 5. Então, a aceleração está multiplicando, passa dividindo, 80 dividido por 5. Então, nesse caso, a massa vale 16 kg. Beleza? Então, para um corpo adquirir uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado com uma força resultante de 80 newtons, esse cara tem provavelmente uma massa de 16 kg. Tá? Então, aqui uma aplicação conceitual agora dessas ideias das leis de Newton, né? Então, é para associar a coluna 1 das afirmações com a coluna 2, que é a lei física correspondente. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: quando um garoto joga um carrinho para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Segunda afirmação: uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. A pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. Terceira afirmação: um garoto está andando com skate quando o skate bate numa pedra parando. O garoto é então lançado para frente. Então é para a gente relacionar com as três leis de Newton. Tá? Então a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, a força igual a massa vezes a aceleração. Né? Então vamos lembrar aqui. Começar pela terceira lei, de trás para frente. Lei da ação e reação. Qual que é a ideia?
A ideia é que você aplica uma força no objeto e esse objeto vai aplicar uma força em você, com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Daí, o que a gente consegue perceber aqui? Ó? Na segunda afirmativa, ele diz o seguinte: uma pessoa tropeça e cai batendo no chão. Então a pessoa aplicou uma força no chão. E a pessoa vai se machucar porque o chão bate na pessoa. Então o chão está aplicando uma força sobre a pessoa. Então essa segunda afirmação faz referência à terceira lei de Newton. Então a gente pode colocar o 2 aqui. Então a primeira tem que ser a segunda afirmação. Terceira lei de Newton, segunda afirmação. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Qual que era a ideia da lei da inércia? Um cara que está parado tende a permanecer parado, ou um cara que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a menos que sobre ele passe a atuar o quê? A ação de uma força. Tá? Então, na ausência de força resultante, ele mantém seu movimento. Então, a gente pode pensar no seguinte. Na terceira afirmação, ó, o garoto está andando com o skate, quando o skate bate na pedra e para. Né? O que acontece com o garoto? Ele é lançado para frente, ou seja, ele continua o movimento. Então, a força atua apenas no skate. Então, qual foi a tendência de movimento do garoto? Permanecer com o seu movimento retilíneo uniforme. Então, a justificativa dessa terceira afirmação é exatamente a primeira lei de Newton. Então, a 2 é a terceira lei de Newton, a segunda afirmação. Terceira afirmação, primeira lei de Newton. E, é claro, né, restou a primeira afirmação, que diz o seguinte: quando um garoto joga um carrinho, para que ele se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. Então, aqui é exatamente a ideia do princípio fundamental da dinâmica. Aplica uma força, produz uma aceleração sobre o objeto. Tá bom? Então, a resposta correta, a ordem das respostas, né, é o 2, terceira lei de Newton, segunda afirmação, terceira lei. Primeira lei é o 3, né? E a segunda lei, a primeira afirmação. Então, a resposta correta para essa questão, letra D. Então, outro exemplo. Um corpo de 4 kg desloca-se com movimento retilíneo uniformemente acelerado, apoiado sobre uma superfície horizontal e lisa, devido à ação, né, da força F de intensidade 20 N. Aí dados cosseno de alfa igual a 0,8 e seno de alfa igual a 0,6, determine a aceleração escalar desse corpo. Então, o que a gente precisa perceber na segunda lei de Newton? Né? Aqui a gente busca descobrir a aceleração. Então, a gente logo pensa na segunda lei e logo vem na cabeça, né, F igual a ma, ou a força resultante igual a massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo. Né? O que a gente precisa perceber nessa expressão é que a força que produz a aceleração, ela vai ter a mesma direção e sentido. Então, a força e a aceleração, elas vão possuir a mesma direção e sentido. Portanto, se essa força forma um certo ângulo, né, com a horizontal, e o movimento se dá exclusivamente na horizontal, né, considerando essa ideia, o que a gente pode concluir é que essa força não contribui totalmente para o movimento, só uma parte dela. Que parte? A componente horizontal, que é exatamente a que está sobre esse eixo, beleza? Então, como que a gente faz essa conta? Lembrar, se força é um vetor, então se a gente quer a componente horizontal, basta fazer uma decomposição vetorial, beleza? Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, quais são os dados que a gente tem? A gente quer descobrir a aceleração, sabe que a massa vale 4 kg, e aí a gente sabe, se existe só essa força atuando na horizontal, então a gente já sabe que a resultante vai ser essa força, essa componente, beleza? Então a gente pode dizer o seguinte, a força resultante é igual a componente x, beleza? Da força, dando esse nome por conveniência, né? E vai ser exatamente F vezes o cosseno do ângulo, tá bom? Lembrar que é a componente que está colada ao ângulo, então vai ser o módulo dela vezes o cosseno do ângulo. Por isso que apareceu aqui um F vezes cosseno de alfa, a decomposição vetorial, né? Então, a força resultante vai ser 20, que é o valor de F, foi dado, vezes o cosseno desse ângulo, que é 0,8. Então, fazendo essa conta, a força resultante tem que dar 16 newtons, beleza? Então, a gente sabe agora que a resultante vale 16 newtons, beleza? E a massa vale 4 kg. Então, qual é a aceleração?
Então, a força resultante igual a massa vezes a aceleração, beleza? Então, força resultante vale 16, massa 4 e a aceleração a gente não conhece. Então, a aceleração vai ser 16 dividido por 4, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, essa é uma questão importante que trata exatamente dessa questão da direção e sentido. A direção e o sentido da aceleração vai sempre coincidir com a direção e sentido da resultante, beleza?